Graça e paz, amados irmãos. Estamos na 49ª semana do nosso devocional e hoje nós estaremos trabalhando no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz o seguinte: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nesse texto, irmãos, a gente pode ver principalmente o comportamento de Marta, que ela é uma pessoa muito inquieta, muito agitada, que ela se preocupa com diversas coisas, como acontece na maioria das nossas vidas, na vida corriqueira, na vida cotidiana e às vezes até na nossa vida com o Senhor. Nós nos preocupamos e andamos inquietos com várias coisas. Marta aqui, ela estava muito ansiosa com tudo que estava acontecendo, ela estava muito ansiosa com todas as coisas da casa, ela estava ansiosa com todas as suas demandas. A mesma coisa acontece na nossa vida. Às vezes a gente fica ansioso, a gente fica inquieto, se preocupa demais com várias coisas de serviço, de família, de casa, de trabalho, da igreja, e a gente acaba se esquecendo, principalmente, de confiar e de se aquietar no Senhor. E é justamente isso que Jesus diz para ela. Jesus, no versículo 41, vai dizer o seguinte: você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Então ele está dizendo a mesma coisa para a gente, que nós nos preocupamos e andamos inquietos e preocupados com coisas demais, quando a gente deveria fazer como Maria, descansar no Senhor e não andar tão preocupado, não andar tão inquieto, não se preocupar com coisas que o Senhor pede para que nós descansemos nele. E outra coisa que Jesus vai trazer é que apenas uma coisa é necessária. Apesar de nós termos diversos compromissos na nossa vida, e não é errado que a gente tenha. A gente tem compromissos com a igreja, a gente tem compromissos com as coisas de casa, a gente tem compromissos com as coisas do trabalho, de universidade. Ele não diz que isso não é necessário, mas ele diz que apenas uma importa, ou seja, apenas Jesus é necessário. É nele que nós devemos depositar todas as nossas inquietações, todas as nossas ansiedades e todas as nossas preocupações. E só isso importa, porque quando a gente foca naquilo que é o importante, que é o Senhor, que é a comunhão com o Senhor, todas essas coisas, elas são não retiradas, mas a ansiedade que está no nosso coração, ela é diminuída. Essas preocupações excessivas, essas preocupações demasiadas, essa necessidade de estar sempre no controle, porque era isso que Marta queria. Marta queria estar no controle ali daquela situação, ela estava inquieta demais por isso, por controlar tudo. E isso vem muito da nossa natureza caída, desde lá do Éden, quando a serpente prometeu a Eva o quê? Tu serás como Deus. E como Deus, nós temos querendo ser como Deus, nós temos essa tendência a sempre querer estar no controle, a se preocupar demais com tudo. E Jesus vem justamente para dizer isso. Não se inquiete, Marta, não se preocupe demais com as coisas que o seu coração não deve estar ansioso. Se preocupe naquilo que é necessário. Então, que nas nossas vidas nós dediquemos a devida atenção, de fato, como cristãos, como responsável que somos, a todas as coisas que nós nos comprometemos a fazer, seja no trabalho, seja com a nossa família, seja nas coisas seculares ou nas coisas da própria igreja, mas que o nosso coração ele não fique ansioso, ele não fique inquieto com todas essas coisas, que nós possamos sempre ter Jesus como a coisa mais importante, como aquele que vai tirar essa inquietude do nosso coração. E é sempre muito bom quando nós conseguimos descansar no Senhor, porque quando a gente descansa no Senhor, toda essa inquietação, toda essa angústia, todas essas preocupações, elas são tiradas do nosso coração.
como aconteceu com Maria. Maria, ela conseguiu estar ali na presença do Senhor. Ela conseguiu desfrutar da presença e da segurança da presença do Senhor. Por isso que ela não estava preocupada com as coisas que estavam acontecendo, por isso que ela não estava inquieta, por isso que ela não estava agitada. Então, quando nós entregamos todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades diante do Senhor, ou seja, quando a gente foca naquilo que é de fato necessário, Ele é aquele que vai acalmar o nosso coração, Ele é aquele que vai tirar as nossas ansiedades. E porque a gente confia que na presença dEle e com Ele, sendo Ele o principal e o mais necessário na nossa vida, todos os demais vão correr de acordo aos planos e à vontade soberana do Senhor. E isso vai trazer paz, isso vai trazer diminuição de ansiedade. E no mundo que a gente vive, principalmente que tem um alto nível de ansiedade, a gente é compelido sempre a se preocupar muito, a ser muito ansioso, a ter muitas preocupações, a tentar controlar tudo na nossa vida. Isso é de uma importância extrema, porque quando nós aprendemos a não nos inquietar, quando nós aprendemos a descansar no Senhor, toda essa ansiedade que o mundo moderno ele tenta trazer para as nossas vidas, para os nossos corações, ele é retirado. E quando isso é retirado, nós podemos, de fato, desfrutar da presença de Cristo. Nós podemos ser, de fato, como Maria, servir e se preocupar apenas com aquela coisa que Jesus fala aqui. Maria escolheu a boa parte. Ela soube fazer uma escolha. Então, todas as nossas inquietações, elas vão ser suprimidas a partir do momento em que nós escolhemos a boa parte, que é estar na presença, de fato, do Senhor. E não apenas estar com o Senhor, porque Marta, ela estava com o Senhor, mas ela não permitiu que a presença de Deus retirasse toda a ansiedade, retirasse toda a preocupação que ela estava com as demais coisas. Então, que a partir desse texto, a partir do exemplo de Marta e de Maria, nós possamos aquietar nossos corações, diminuir nossas ansiedades e aprender a colocar o controle de todas as situações na presença do Senhor Jesus, para que Ele possa nos acalmar, para que Ele possa, de fato, ter o controle. E muitas das vezes tem coisas que é muito difícil da gente colocar na presença do Senhor. Mas Jesus, ele não fala de uma coisa ou de outra específica. Ele diz que apenas uma coisa é necessária. Uma coisa é a boa parte. Então, que a gente possa escolher essa boa parte e não ficar selecionando. Esse aqui eu não vou me preocupar, com essa coisa aqui eu não vou ter ansiedade, mas em relação ao meu trabalho eu vou ficar ansioso. Não, que nós possamos entregar tudo diante da presença do Senhor. E eu gostaria de encerrar esse devocional fazendo uma oração. E essa oração eu quero fazer 3 pedidos específicos, que é a respeito das nossas preocupações, para que a gente aprenda a colocá-las diante do Senhor, que o Senhor diminua a nossa ansiedade e que nós possamos estar verdadeiramente diante da presença do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos encontramos na Tua presença, Pai, principalmente para lhe agradecer, mas para lhe pedir que tire todas as nossas preocupações, para lhe pedir que diminua a ansiedade na nossa vida, que nós possamos confiar nos seus planos, que nós possamos confiar na sua presença, Pai. Que isso seja diário na nossa vida, que nós possamos entregar o controle das nossas vidas a Ti, Pai. Quero te pedir também que nós possamos sempre estar verdadeiramente na sua presença, desfrutando do seu amor, desfrutando do seu cuidado, porque o seu cuidado vai fazer com que nossos corações não andem inquietos, não andem ansiosos e não andem preocupados, porque como um Pai tão amoroso, o Senhor não permitiria que esses sentimentos, eles encham nosso coração, porque não é essa a sua vontade é que nós estejamos na sua presença e desfrutemos da sua presença. Então nos livre da inquietude, nos permita ter um coração quieto e calmo na Tua presença, Pai. Que todas as nossas preocupações, ansiedades e inquietude, todas as nossas preocupações de planos futuros estejam diante de Ti, Senhor. Tudo isso te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que nós possamos continuar nesse espírito de oração e de leitura da Palavra de Deus.